Olá, pessoal. Meu nome é Tiago Rodrigues e eu faço parte da equipe Avalie e Realize. Hoje estamos iniciando mais uma entrevista para a Mostra de Profissões e o nosso convidado de hoje é o Felipe Simões. Ele que é graduado em jornalismo e também em gastronomia, que é a área que a gente vai falar hoje, onde ele possui muita experiência ali, né? Ele trabalhou em 2 restaurantes como cozinheiro e muitos restaurantes conceituados, né, Felipe? Ele vai falar um pouquinho Sim. melhor sobre isso aqui no Rio de Janeiro. Felipe, muito obrigado, tá, por aceitar o nosso convite. É uma honra te receber. Eu tenho certeza que o objetivo da entrevista vai ser concluído, que é você passar a sua experiência para que pessoas, né, que estão nessa fase de decisão profissional possam ter ali uma clareza da sua área e também de como é que é o aspecto profissional de qualquer área também, em termos gerais. Felipe, fica à vontade para se apresentar para quem não te conhece. Beleza. Boa tarde aí, galera. Boa tarde, Thiago. Bom, meu nome é Felipe Simões, né? Me formei em 2010 em comunicação pela UFRJ. Trabalhei 12 anos na área, né, como jornalista, e já no final do meu período de jornalista, eu já estava já pensando nessa migração de carreira, né? Eu já não estava mais satisfeito. E aí eu comecei já a fazer, ainda trabalhando como jornalista, né? Eu comecei a fazer o curso do Senac de gastronomia, né? E aí, durante a pandemia, mais ou menos, eu consegui meu primeiro estágio na área, que foi num restaurante na Barra, né? Do chefe Claude Troagro, que acho que a maioria daqui deve conhecer. Aí eu fiz estágio lá de 6 meses. Foi nessa época que eu terminei a minha formação no Senac. E aí eu consegui, trabalhei em 3 restaurantes depois disso, né? Depois que eu me formei, eu consegui ser aproveitado para o restaurante do Batista, que é do Batista e do Chef Claude, né? Trabalhei um tempo lá, depois saí, fui para um restaurante italiano chamado Pozzi, que fica em Ipanema. Fiquei um tempo lá e depois o pessoal do Chef Claude me trouxe de volta, me levou pro Chef Claude, que é o principal restaurante do chefe, né? E lá eu trabalhei no Checlode e no espaço dentro do Checlode, que era um espaço mais exclusivo, vamos dizer assim, né? O menu degustação, 12 etapas e parará pão duro, que era chamado Mesa do Lado, que é um projeto bem diferente, que é comida, com projeção, com música, é uma experiência sensorial completa, né? E aí eu fiquei lá até agora, outubro desse ano, entendeu? Minha trajetória foi basicamente essa. Que legal. O interessante é que você já falou dos restaurantes, né, a qual você trabalhou e Uhum, teve experiências, mas é interessante a gente saber como é que foi esse processo, né, até lá, porque você não caiu de paraquedas, as portas não se uhum. abriram como Não. mágica, então vamos desenvolver um pouco isso aí. A gente sempre começa, Felipe, perguntando como é que era o seu nível quando você era adolescente, como é que era o seu nível de autoconhecimento e percepções das suas habilidades. Cara, aí no caso, quando eu era adolescente, né? Quando eu fiz uns 12, 13 anos, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser jornalista. Então, naquela época, eu já tinha grande interesse e era um bom aluno em redação, português, história, geografia. Então, eu já tinha na minha cabeça que, né, matemática, física, nada disso não seria um ramo para mim. Entendeu? Passava de ano, era bom aluno, mas o meu interesse mesmo era sempre nessa área de escrita, né? Então, eu sempre lia muito, etc. E, assim, se alguém me falasse, quando eu tinha 15 anos, que eu ia largar o jornalismo e ia virar cozinheiro, eu diria, não, isso não vai acontecer, entendeu? E aí eu era muito certo disso. Eu sempre, né, já tinha já tudo na minha cabeça, vou ser jornalista. E fui muito feliz, né? Fiz o vestibular, passei, estudei, concluí o curso, consegui os estágios na área, consegui trabalhar, né? Fiquei na área 12 anos. Mas aí eu acho que a transição é sempre um processo traumático, mas ao mesmo tempo é no trauma que você, né, no desconforto que você evolui, vamos dizer assim, né? Que você vai para frente. Enquanto eu estava no jornalismo, eu sempre gostei muito de vinho, sempre me interessei muito por esse universo. Então eu comecei falei assim, não, eu vou estudar um pouco mais sobre isso. Então, eu comecei a ler por conta própria, comecei a comprar livro, e eu fiz um curso iniciante de sommelieria de vinho na Associação Brasileira de Sommelier, aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo.
E eu fiz o curso para realmente saber se era isso que eu queria, se não era. E aí eu me dei conta de que, por mais que eu gostasse muito da área, era um universo muito mais restrito, né? E como eu já gostava de cozinhar, me interessava e tal, eu falei, não. Isso com quantos Eu... anos? Já depois de formado em Não, isso eu jornalismo. já tinha uns 20 e poucos anos já. Já tinha acho que uns 27 anos já. Já era bem Legal. adulto, entendeu? Quando eu era adolescente, eu só pensava em jornalismo, só tinha isso na minha cabeça, eu seguia essa reta, entendeu? E Legal. aí, depois daí que eu fui para gastronomia, né? Depois de ter feito esse curso inicial de sommelieria, eu falei, não, isso aqui é muito restrito, eu acho que eu quero mesmo cozinhar, e foi aí que eu fui trilhando esse caminho, né? Fui me capacitar e depois seguir a área. É interessante você falar isso, né? Porque a sua percepção quando adolescente era uma, você Uhum, estuda, se forma nessa área, a qual você também tinha habilidades, tinha vocação, mas você tem uma transição ali de carreira a qual você mesmo não diria, né, na sua juventude sim. que poderia acontecer. Você já falou um pouco aí que você fez cursos, né? Você já tinha esse apreço por vinhos, pela culinária e tudo mais. Como é que foi, né, essa escolha para a gastronomia? De repente, você está no jornalismo, você transicionar ali para a gastronomia como uma profissão, e como é que se deram, né, as suas identificações ao longo desse caminho, né? Porque você estava ali no ambiente de jornalismo, aí você começa a mudar o seu universo, né, para Uhum. coisas totalmente distintas. E aí, como é que foi isso, tanto na sua experiência, né, no seu conhecimento intelectual, quanto também na sua aperfeiçoação técnica? Quando eu estava no jornalismo, nessa época, né, que eu comecei a pensar em mudar a área, né, eu trabalhava em jornalismo na parte de assessoria de comunicação. Então, a parte é diferente do jornalismo telejornal, revista, site, etc. Né? É uma outra vertente. Só que tem coisas melhores, tem coisas piores, enfim. Mas uma das coisas muito embrutecidas da assessoria de imprensa é que você trabalha em ambiente empresarial. Então, você está submetido a uma rotina de uma empresa, de uma instituição, né? E que é muito desgastante, né? Se você não tem aquela pressão do repórter que está na rua e tem que produzir, tem que fazer alguma matéria e tem que extrair uma informação, tem que dar algum flow de reportagem, você não tem essa pressão, mas você tem outras pressões, né, inerentes ao ambiente empresarial. E aí aquilo foi desgastando, né? Fui me desgastando nesse processo e comecei a tentar vislumbrar alguma coisa que eu sempre fui muito criativo, né? Acho que foi uma das coisas que me levou para o jornalismo, foi isso, né? Foi a possibilidade de escrever e etc. E então comecei acho que inconscientemente, a canalizar a minha criatividade para um outro ramo, né? Outro processo. Que aí foi quando eu comecei a tentar olhar para o lado, assim, o que que eu gosto de fazer, o que que eu quero fazer, o que que talvez me dê mais prazer e um ambiente talvez um pouco menos enrijecido, menos embrutecido, né? Que seria o ambiente empresarial. E eu acabei, né? Como eu falei, fui primeiro dei uma sondada no mundo do vinho, mas percebi que era um ambiente muito engessado, uma coisa mais limitada, não tem possibilidade, mas menos, né? E a gastronomia, eu pesquisei, conversei com pessoas na época que já eram da área, né? Acho que isso é importante também, você conversar com profissionais da área para perguntar como é que é a formação, o que que indica. E na época eu conversei com um amigo da minha esposa na época estava fazendo curso de sommelieria de cerveja, né? E ela fazia o curso com o chefe do restaurante do Fazano, em Ipanema. E ela me colocou em contato com ele, falou, conversa com ele, vê o que que o, o Alberto tem para te falar a respeito, né? Passar a experiência. Eu conversei com ele umas 3 vezes, né? Assim, por telefone, e ele foi muito esclarecedor na época. Né? Inclusive, que caminho seguir, que instituições de formação seguir, porque, né, você tem a opção de fazer ou a faculdade, ou você pode fazer o Senac, que o Senac tem uma formação tão boa quanto, mas não é considerado o ensino superior, né? Na gastronomia é considerado como se fosse nível técnico. E ele me explicou a diferença, né? E como eu já tinha uma universidade, eu tinha uma formação, uma coisa que te prende um pouco mais, eu já trabalhava, então para mim também ficaria complicado ter essa disponibilidade todo dia ter que ir para aula, né? O Senac são só 2 vezes por semana. E, enfim. E aí ele me passou todas as informações e eu, assim, vou me matricular, vou ver qual é, né? Fui no Senac, conversei e me matriculei e gostei muito, né? E segui. Legal, muito legal.
acho que você falou uma coisa importante, né? Sempre bom você ter ali pessoas que já estão na área e pegar Sim, conselho com as pessoas, entender como é que funciona para você de fato tomar uma decisão, né? Porque muitas vezes a gente mete as caras e achando que é uma coisa, se iludindo, né? isso. Muitas vezes, e aí acaba se frustrando e aí isso atrasa É, ainda mais um processo de avanço, né? Em alguma área é. A profissional. gente E aí, fantasia muito, né? Uma coisa, e tanto é que na minha turma do Senac, quando eu comecei, assim, nós éramos 20 e poucos, e se formar mesmo foram acho que 10 no máximo 11, porque as pessoas vão entrando e vão vendo outras coisas, né? Muita gente entra achando que, vou cozinhar, vou aprender a cozinhar, e não é. A não é só gastronomia não isso. é só cozinhar, né? Você tem que saber fazer uma ficha técnica, né? Que é você fazer calcular rendimento, porção, custo. Você tem que aprender a gerenciar estoque, tem que aprender legislação, uma série de outras coisas que você tem que aprender junto, né? Porque o curso do Senac, o curso ele chama de chefe executivo. Ele não te forma a ser chefe, porque chefe, isso é uma questão até importante de falar para a galera, né? O pessoal acha que eu sou chefe de cozinha. Não, você é cozinheiro. O chefe de Formado. cozinha é um cargo dentro da cozinha, né? É o cargo, vamos dizer assim, top. É o topo da pirâmide. Mas todo mundo ali, em essência, é cozinheiro. E o Senac, a proposta dele é formar você não para ser chefe, você não sai de lá chefe, mas você sai cozinheiro com habilidades de gestão, que é o que diferencia o chefe do cozinheiro, né? O chefe é aquele que tem a capacidade de gerir a cozinha, gerir o restaurante, gerir o empreendimento, né? Porque o objetivo do Senac é formar pessoas para empreender, né? Para ir para o mercado. E foi uma das Legal. coisas que, na época, eu conversei com o chefe, né? Nem sei se ele ainda é chefe do Fazano, mas enfim, que me ajudou muito, porque ele falou: olha. Até uma informação legal para quem está pensando em fazer gastronomia, avaliar exatamente o que quer. Eu não digo assim, faça Senac ou faça faculdade, eu acho que é uma decisão de cada um. Eu optei Uhum. pelo Senac muito pela qualidade, né, pelo nome que a instituição tem, e também pelo fato de não. Eu já tinha uma graduação prévia, já sabia, já tinha tido essa experiência, e o Senac me permitia uma certa flexibilidade, eram menos aulas, a carga horária é um pouco menor de uma faculdade, né? Mas, enfim, acho que é uma decisão de cada um. O que Sim. eu aprendi dessa conversa com o até então chefe do Fazano é o seguinte: uma universidade, ela em média tende a ter 60% de aulas teóricas e 40% de aulas práticas. E o Senac, como o foco dele era outro, né? Essa equação se invertia. Eram mais ou menos 60% de aulas práticas e 40% de aulas teóricas. Então, eu optei naquele momento da minha vida, era, era o que se encaixava melhor e não me arrependo. Talvez se eu não tivesse feito nenhuma faculdade antes, talvez eu optasse pela universidade, né? Sim. Eu acho que é uma vivência interessante para qualquer pessoa ter, Esse é um independente, né? dilema. Esse é um dilema bem natural, né, da pessoa que quer se formar em alguma coisa. E muitas vezes a pessoa também tem essa questão, né, de fazer uma faculdade e tudo mais, mas muitas vezes não. A faculdade por si só, ela é importante, é bom a experiência, uma coisa que você botou na balança é que você já tinha uma experiência na faculdade, Sim, e aí, para quem não tem uma experiência, você realmente é bem legal você passar por isso, mas muitas vezes você não precisa passar por uma faculdade para você se formar em um ofício, né? Você tem um exatamente. ofício ali. Então, às vezes, um curso técnico ele já te dá essa condição, mas, Sim, claro, sempre tendo a condição de graduar, você pode aproveitar e, tendo a oportunidade, faça. Mas, às vezes, o curso técnico tem um peso de te formar ali sim. com um ofício, Ainda né? mais no mercado, assim, como a Sim, gastronomia não é uma profissão regulamentada, então você não sim. obrigatoriamente tem que ter o diploma. É um diferencial, obviamente, você ter um diploma, você ter a formação, mas se o meu afilhado, que acabou de fazer 18 anos, quiser virar cozinheiro, ele vai entrar na cozinha agora Sim, e pode seguir carreira, e pode virar um grande chefe algum dia. Não vai ter verdade, nada legalmente que o impeça. Já outras verdade. profissões, né, você precisa do diploma, precisa de toda essa certificação para poder atuar, né? Na Verdade. gastronomia, não. Falando do curso em si, né, do Senac, é o qual você fez também, quais Sim. disciplinas você estudou no curso de gastronomia? Vamos lá, vamos falar da parte teórica primeiro, né? A gente começa com um período teórico. O Senac ele é dividido em módulos, então ele não tem aquela coisa disciplinar da universidade, que você tem as matérias que vão ficando juntas na grade, depois você faz prova, não é assim. O Senac você faz módulos, aí você conclui o módulo, você começa outro módulo. É assim que o Senac funciona. Tem dados momentos do curso que você faz um módulo na terça e um módulo na quinta, mas você não faz mais do que isso ao mesmo tempo, entendeu?
Uhum. Então, na parte teórica, você começa tendo aulas de nutrição. E aí, nutrição não apenas a ciência nutricional, né, carboidrato, proteína, nada disso, mas é aquela parte mesmo da legislação nutricional, da vigilância sanitária. O que que você precisa saber como cozinheiro, como chefe de cozinha, do que pode fazer, do que não pode fazer, que material usar, contaminações, toda essa parte que é fundamental. Então, a primeira disciplina é a nutrição. E aí você aprende também a fazer a ficha técnica, né? Que é o terror de todo cozinheiro. Não é todo mundo que sabe fazer uma ficha técnica, né? Calcular o preço de um prato, saber rendimento, essas coisas. Essa é a primeira matéria. Depois você vai ter outras matérias, como ambientação em cozinha. Aí você tem uma breve história da gastronomia. Aí você tem uma apresentação dos utensílios, né? O professor te leva para a cozinha. E aí ele vai te mostrar os aparelhos, enfim, para que serve cada um. É mesmo uma ambientação. E depois, ao longo, você vai tendo outras disciplinas. Lá você tem aulas de inglês, francês e espanhol para gastronomia, são, né, uso instrumental desses idiomas, para você poder ter uma noção, né? Você tem aula de administração, de direito trabalhista, aula de contabilidade, aula de produção de eventos, né? Para você ter uma noção de, se você quiser seguir para a área de eventos, como você vai fazer eventos. Se eu não esqueci de nada, basicamente são essas matérias teóricas, né? E você tem, na parte prática, você tem a parte inicial de cozinha, que você aprende, que é o maior módulo do Senac, né? Que você aprende, você fica 6 meses direto em cozinha, porque lá no Senac eles têm uma cozinha, eu fiz no Senac de Copacabana, a cozinha deles Uhum. é bem interessante, é bem completa, tem todo tipo de equipamento, e as aulas práticas são sempre feitas na cozinha. As aulas teóricas são feitas na sala de aula. E aí, nas aulas práticas, você tem... a gente ficou 6 meses na primeira disciplina, que era as técnicas básicas, né? Tipo de corte, produção de molho. Então, ela te dá todo um panorama técnico, como limpar peixe, como limpar carne, essas coisas. E depois desse momento, você faz as aulas específicas, né? Gastronomia asiática, francesa, italiana, e você vai começar tendo a base, né? O conceito deles é você tendo a base técnica da gastronomia, você vai aprofundar nos regionalismos, vamos dizer assim, né? Aí tem cozinha saudável, cozinha brasileira, cozinha. Aí a coisa vai se desenvolvendo, né? Durante o curso também eu esqueci de falar, você tem duas aulas teóricas muito interessantes, que é bebidas, e aí você aprende você aprende a história de todas as bebidas, desde a água, a gente tem uma aula só de água, é muito interessante. Aí vai passando e você tem uma aula específica, né, uma disciplina específica de vinho, de enologia também. Tá? Bem legal. Que conhecimentos técnicos e habilidades você considera que são imprescindíveis para quem deseja investir na área de gastronomia? Bom, eu vou falar da parte humana. Primeiro, você tem que ter muita persistência e muito foco, porque não é fácil, né? Eu tive até uma certa ilusão que eu tive, que eu ia sair do ambiente empresarial da comunicação, que era de muita pressão, né, de muito enrijecimento, e você cai na cozinha, que também é um ambiente de muita pressão, também, de uma outra natureza, Sim. né? Mas Muitas é um técnicas. ambiente também de muita pressão, é um ambiente militarizado, vamos dizer assim, né? A cozinha. É disciplina, é hierarquia, etc. Claro que você tem espaço para conversar, para discordar, mas o funcionamento da cozinha tem que obedecer um fluxo, tem que obedecer uma lógica, né? E então, acho que primeiro você tem que ter isso, tem que ter concentração, tem que ter disciplina, você tem que ter essa noção, né? Porque se você tendo a disciplina e atenção, você vai conseguir se concentrar para fazer toda a produção que você quer, né? Você dentro da gastronomia você tem confeitaria, você tem a panificação, você tem a cozinha quente, né? E você tem o que a gente chama de garde-manger, que é a parte salada. E são áreas, tem gente que se especializa nessas áreas, tem gente que se especializa em cozinha quente, tem gente que se especializa em panificação, tem gente que se especializa em confeitaria e por aí vai. E aí cada área dessa tem uma habilidade específica, né? De todas, assim, o pior mesmo, as piores, né? É confeitaria e panificação, porque são áreas em que você não tem espaço para erro. São áreas muito científicas, muito precisas. Você tem que seguir aquela receita daquela forma, aquele método, porque se você errar algum procedimento em confeitaria ou panificação, a chance de você consertar é muito difícil. Então, você tem que ter muita atenção naquela técnica específica que você usa para fazer aquele bolo, para fazer aquele pão. Porque se você fugir um pouco do escopo, a chance de dar errado é muito grande.
Já a parte de salada, de garde-manger, né, que é a entrada, e a parte de cozinha quente é um pouco mais fluido, você tem um pouco mais de se der algum erro no molho, ou você tem mecanismos para você poder salvar, para você consertar esse erro. Então é um pouco mais didático, um pouco mais dinâmico, né, vamos dizer assim. Mas confeitaria e panificação a coisa é um pouco mais complicada. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se era isso, se era alguma coisa Respondeu, diferente. respondeu sim. Você até já entrou na próxima pergunta, que é sobre as possibilidades de atuação. Você já citou algumas aí, eu não sei se tem mais algumas, né? Quais são as possibilidades de atuação para a área de gastronomia? Hoje em dia você tem um trilhão a mais, né? Inclusive, quando eu entrei na gastronomia, eu até pensava, se eu não quiser trabalhar com cozinha diretamente, eu posso criar um nicho para mim dentro do próprio jornalismo, né? Trabalhar com as partes de gastronomia e jornalismo. Mas, ao longo do processo, eu percebi, não, o que eu quero mesmo é sair da comunicação e ir para a prática, né? Para a cozinha mesmo. Hoje em dia você tem uma série de coisas. Você pode trabalhar em restaurante, né? Você pode trabalhar em Instagram, em mídia social, né? Ensinando as pessoas a técnicas, etc., dando aula, dando consultoria, que é um ramo que está crescendo muito nessa parte de consultoria. Ou você pode trabalhar até com evento, com personal chef, que é uma coisa também que hoje em dia também está bastante em voga, porque as mídias sociais elas favorecem isso, né? Você divulgar o seu trabalho. Eu tenho amigos que estão nessa área, né? Que saíram da cozinha e estão agora vão na casa do cliente, fazem evento lá. "Ah, eu quero um jantar aqui para aniversário da minha mãe, vão ser 10 pessoas." Aí você vai, monta o cardápio, ele vai, concorda com o cardápio, né? E faz o pagamento, e você vai na casa do cliente, cozinha para ele lá, serve a comida, né? Parte de evento ou personal chef, porque muita gente agora também que contrata o chefe para cozinhar para você, assim, fazer as suas marmitas durante a semana. Então você paga uma pessoa, ela fica um dia na sua casa, o chefe fica na sua casa um dia e ele cozinha para você. Você dá o que você gosta de comer. Ah, eu tenho uma dieta, eu não como carboidrato, ou tenho uma dieta para ganhar massa, ou eu dieta livre, eu como qualquer coisa, mas eu preciso da comida pronta porque eu trabalho. E aí você vai lá e você cozinha para ele, congela em potinhos, né? Armazena na geladeira do cliente e fica. Então você tem um campo muito maior. Antigamente, até uns 15 anos atrás, 10 anos, era restaurante, né? Você se formava e você ia trabalhar dentro de um restaurante, mas hoje você tem essas possibilidades por fora, né? Consultoria, personal chef, trabalhar com Instagram. Bem abrangente as áreas de atuação, É, né? E aí existe também, às vezes, um pouco de criatividade até a própria pessoa ali que é sim, formada na área, né? Que se disponibiliza a não só ficar focado em uma atuação, né? Uma forma de atuação. exatamente. Legal. E o mercado de trabalho? Como é que você enxerga o mercado de trabalho hoje no Brasil para a área de gastronomia? Olha, é um mercado que, de uma forma geral, você tem sempre demanda, seja no restaurante ou seja por fora, né? Porque comer todo mundo sempre come, né? Claro que eventualmente você atravessa períodos de crise, né? Por exemplo, durante a pandemia, muitos restaurantes fecharam, mas ao passo que os restaurantes fechavam, as pessoas perdiam os empregos, quem trabalhava em restaurante, você tinha a demanda por delivery. Então, teve uma realocação de pessoas de um nicho para o outro, né? Então, eu acho que o campo da gastronomia ele é muito fluido nesse sentido. Hoje existe essa demanda do personal chef, da consultoria, que até um certo tempo atrás não tinha. Então, é um campo que existe, ele é amplo, é fácil, né? Você conseguir encontrar emprego, você conseguir, né, encontrar oportunidades. Claro, que depende, né, também do seu conhecimento, dos seus contatos, né? Você construir um nome, né? Dentro de você fazer amigos, colegas que possam também, né, te indicar ou abrir portas para você em outros lugares. Mas, de uma forma geral, é um campo muito amplo e muito versátil. E você se encaixa, né? Você se enquadra onde você acha melhor. Se é sempre fácil trabalhar, ou se sempre te dá a remuneração que você espera, nem sempre. Mas oportunidade, de uma certa forma, você sempre vai ter, entendeu? Legal. E o contrato de trabalho? Como é que funciona o contrato de trabalho de um profissional formado em gastronomia? Ele é CLT, contrato, freelancer? Existe a gama variada de modalidades? Como é que funciona? Bom, vamos pegar as partes novas, né? Se você trabalha com consultoria ou personal chef, aí geralmente é por PJ ou
MEI, né? Essas formalidades, são contratos pontuais, a pessoa vai te pagar, né? Se você faz a consultoria, você cobra um preço pela consultoria conforme o serviço que o cliente está te contratando. Se você é personal chefe, você vai cobrar a sua diária. Olha, minha diária para cozinhar para você é X, minha diária para fazer um evento para tantas pessoas é tanto. E aí é o preço que vai ser pago, né? Geralmente as pessoas, né, têm um MEI ou têm um CNPJ para poder receber, né? Pela lei deveria ser assim, pelo menos, né? Geralmente, restaurante, né? Que se você é um funcionário de um restaurante, você é CLT, né? E aí, geralmente, são esses contratos da carga horária. Depende do restaurante, mas de uma forma geral, aqui no Rio de Janeiro, ainda é 6 por 1, né? Que está até em voga esse debate da redução da carga horária, mas a escala ainda é 6 por 1. Então, teoricamente, a gente deveria trabalhar 7 horas e 20 minutos por dia, porque aí você completa as 44 horas, né? Se você multiplicar 7 horas e 20 minutos por 6 dá 44 horas. Mas a gente sempre, obviamente, extrapola. E tem um domingo, tem um dia de folga na semana. Geralmente o restaurante estabelece, quando a escala é 6 por 1, ele estabelece um dia na semana, né? E aí vai, né? Ou é segunda, ou é terça, ou é quarta. Então, toda terça, toda quarta você folga. E, segundo a lei, tem que ter um domingo no mês. Então, você tem 5 folgas no mês, né? Um dia na semana fixo e um domingo no mês. Tem restaurantes que estão começando a aderir na escala 12 por 36. Então, você trabalha 12 horas e folga um dia e meio, por exemplo. Então, eu pego. Hoje é terça-feira, eu trabalho de 11 da manhã às 11 da noite. Na quarta-feira, eu folgo. Aí, na quinta-feira, de 11 às 11. E assim vai. Que é uma escala que eu acho até interessante, porque por mais que você tenha uma jornada relativamente longa, você tem sempre aí um dia de descanso. Mas eu nunca tive a sorte de trabalhar nesse formato. Eu sempre trabalhei 6 por 1, né? Tem restaurante que a folga do cliente a folga do funcionário é no domingo, porque não abre domingo. Aí, nesse caso, se inverte, né? A legislação prevê que você folgue todo domingo e tenha um dia na semana por mês. Então, você vai folgar todo domingo e uma vez no mês você vai ter a segunda-feira, vai ter a terça-feira, enfim, conforme o restaurante estabelecer. E isso aí é específico ao restaurante que adota e não É, abre aos domingos, né? isso, aí depende do restaurante. Eu sempre trabalhei em restaurantes que abriam todos os dias. Uhum. Então, geralmente eu tinha um dia de folga, geralmente era segunda ou quarta, nos restaurantes que eu trabalhei, e um domingo no mês, entendeu? E aí o chefe faz a escala lá, comunica. Geralmente a prática é adotar dias fixos, vamos dizer. Você folga todo o primeiro domingo do mês, Uhum. mas eventualmente vai ter algum evento específico, alguma coisa aí. Pô, existe essa flexibilidade, mas geralmente os Maneiro. restaurantes, para a organização interna, eles fazem dessa forma, né? Você folga toda segunda-feira e o primeiro domingo do mês, o segundo domingo do mês, que aí o funcionário também consegue se programar para descansar, para passear, enfim, né? Para fazer outras coisas, né? Além do Sim, trabalho. legal. Agora, que condutas um profissional de gastronomia ele costuma adotar para a segurança do seu exercício profissional, né? E isso a fim de evitar riscos químicos, físicos, psíquicos ou até biológicos, né? Bom, a primeira coisa que um profissional de gastronomia tem que ter é noção de higiene. Tem que ter, tem que chegar, trocou de roupa, lavar bem as mãos, sempre que manusear, né? Isso é até uma regra da vigilância. A gente tem que fazer um curso periódico da vigilância, né? Reciclagem que eles fazem, né? Você tem que. Eu estou mexendo com carne. Parei de mexer com a carne, agora eu vou mexer com peixe. Você tem que lavar a mão para evitar contaminação cruzada. Então, enfim, o princípio básico é higiene e organização. Trabalhar sempre com a bancada mais limpa possível, sempre limpando a bancada, sempre deixando todo o ambiente limpo e organizado. Isso é o número um. O número dois é ter atenção e concentração. Porque você mexe com faca, você mexe com fogo, né? Então, se você é uma pessoa dispersa, né, você está distraído, você pode causar um acidente, pegar fogo, etc. Então, esse tipo de conduta é fundamental. Ter noção também, né, como eu falei, que bate um pouco na questão da contaminação, da higiene, da contaminação cruzada, é você manusear com cuidado produtos químicos, né, porque eles podem também contaminar a comida. Então, nunca deixar álcool, água sanitária ou qualquer outro produto de limpeza perto de comida, porque você pode até sem querer contaminar. Isso é fundamental. E você tem que ter disciplina, né? A cozinha, como eu falei, é uma função, uma estrutura bem hierárquica. Então, você tem que ter noção de que tem um superior
acima de você ou alguém abaixo de você do qual você é responsável. Então, esse entendimento, até para o funcionamento da cozinha, é fundamental, né? Essa interação entre as pessoas de uma forma respeitosa, sempre entendendo que eu tenho uma função, você tem outra. Claro, a gente pode se ajudar, mas cada um funcionando junto, em paralelo, para que a coisa, no final, dê certo, né? Bacana, bem bacana. Bom, a última pergunta é conselhos, né, que você daria para jovens que têm o interesse de ingressar aí na área de gastronomia. Bom, primeiro, esquecer a ilusão da televisão, aquela do chefe, né, estrela. Não que você não vá se tornar um, né, mas assim, aquela parte glamourizada da gastronomia é uma coisa que está na televisão. O ambiente de trabalho, se você vai especialmente para um restaurante, o ambiente de trabalho não é aquele. Ele é completamente diferente. É trabalho braçal, é trabalho bruto, é correria, é pressão, é estresse. Então, assim, aquela parte. Eu sou chefe de cozinha, dou uma branquinha, tô bonito, sou chefe, eu mando. Não, não funciona dessa forma. Você pode vir a ser um desses no futuro, mas não é assim na rotina do restaurante, tá? Você vai passar calor, você fica cansado, você sua, você se suja. É isso, é um trabalho desse nível, né? Isso é um ponto. Esquecer essa ilusão do glamour da televisão, né? Dois, ter a vivência. Eu acho que é fundamental você ter a vivência da cozinha. Até mesmo se você não vai seguir o, a gastronomia como funcionário de restaurante, como cozinheiro, etc., você ter a vivência da cozinha, porque eu acho que o fluxo de trabalho de uma cozinha, ele é fundamental até para você como cozinheiro, que vai ser um consultor ou um personal chef, vai trabalhar às vezes sozinho na casa de um cliente, mas essa organização, esse fluxo de trabalho da cozinha é fundamental para te formar como cozinheiro, porque isso é uma coisa que, obviamente, a formação, né, acadêmica não te dá. Como qualquer formação acadêmica, tem coisas inerentes à prática que a academia não tem como te passar, né? Então você tem que vivenciar para poder adquirir. Então acho fundamental que a pessoa, mesmo que não queira seguir na área, faça um estágio ou trabalhe de 6 meses a um ano em algum restaurante, preferência em mais de um restaurante, porque as rotinas de trabalho, os processos são diferentes restaurante para restaurante. Então você ter essa visão mais macro da coisa é fundamental. Até porque quando você cozinha, a cozinha é processo. Então, você conseguir o resultado final depende do bom desempenho seu ao longo do processo de cozinhar. Se você tem organização, tem limpeza, você tem método, o resultado final vai ser bom e vai sair rápido, né? Porque é isso, a gastronomia é também relacionada a tempo. Então, quanto você tem que produzir da melhor forma, uma forma mais prática para você e que você consiga obter o resultado final de forma mais rapidamente possível. Então, a rotina da cozinha, de uma cozinha que você divide bancada com outras pessoas e tal, toda aquela dinâmica, né? De você tem que sair um prato, tem que sair um prato. Eu trabalho a gente chama de praça, né? Dentro de uma cozinha. Então, você tem a praça da confeitaria, você tem a praça da entrada, você tem a praça do fogão, ou a praça da chapa, né? Que é onde faz a carne, ou você tem outras divisões possíveis, quando o restaurante é maior, você pode ter uma praça de peixe, uma praça de carne vermelha, uma praça de massas. Tudo depende do tamanho da cozinha, do tamanho do restaurante. Então, se sai numa mesma mesa, uma pessoa pede um prato de massa, um prato de carne, um prato de peixe, e são três cozinheiros diferentes, né? E você tem outros pedidos juntos para sair, você tem que ter esse diálogo, você tem que ter essa coordenação com as outras pessoas para o serviço sair junto. E às vezes o seu prato de peixe sai mais rápido do que um prato de carne. Então você tem que ter esse procedimento, você tem que conhecer o trabalho, conhecer o tempo e conhecer o tempo do outro também, para que a coisa flua junto, porque não adianta o seu prato de peixe estar pronto, se o de carne ainda vai levar 5 minutos para ficar pronto. E aí o prato de peixe vai chegar primeiro, ou ele vai chegar frio, porque ele ficou esperando a carne ficar pronta. Então acho que essa vivência da organização do trabalho, do fluxo do processo é fundamental para qualquer cozinheiro que queira trabalhar ou não dentro de uma cozinha de restaurante, de hotel, de navio, enfim, mas ele precisa ter essa vivência. E sempre entender que a cozinha é dividida em praças, em quadradinhos, entendeu? E você tem a sua. Se você não trabalha direito no seu quadradinho, isso vai influenciar o colega do lado, que trabalha direito, talvez. Então, se você tem que ter essa ética de trabalho, acho que é fundamental, a ética coletiva, né? Por mais que você tenha aquilo ali para responder, né?
Se você trabalha, né, como eu trabalhei no Checlode, eu dividia a praça do peixe, né, eu substituía o cozinheiro que ficava no peixe quando ele estava de folga ou férias, eu tinha aquilo ali para dar conta, eu tinha que saber se os peixes estavam chegando bem, se estavam bem organizados, se estavam na validade, se vieram dentro do padrão de qualidade do restaurante, ver o estoque, né? Olha, tá faltando, tem que pedir e tal. Isso é minha responsabilidade. Ninguém vai fazer isso por mim. Mas, se eu não fizer direito também a minha responsabilidade, o meu não fazer vai atrapalhar o colega do lado que talvez tenha feito direito, porque às vezes o mesmo insumo que eu uso é o que o colega da entrada usa, o que o colega de outra praça também usa. Então, se eu não administro bem comigo, eu posso prejudicar o outro colega que está também, de repente, trabalhando direito, entendeu? Então, acho que essa noção coletiva, de todo mundo caminhar junto, em paralelo, para a coisa dar certo no final, é fundamental. E geralmente os estresses de cozinha que dão é quando há um desarranjo nesse balé, né? Que a cozinha é um balé. Então, quando há um desarranjo nessa coreografia, aí começam a vir os problemas, entendeu? Bem legal. Bom, obrigado, tá, Felipe? Hoje nós recebemos o Felipe Simões aqui, ele compartilhou conosco a sua experiência, a sua área de ofício dentro da gastronomia, que é uma área que ela é importante, muito importante, né, em muitos aspectos, e eu tenho certeza que quem gosta da área, quem está interessado em entrar na área, hoje aprendeu bastante e até teve como também fazer ali uma análise, né, ver como é que é um pouco mais dentro das experiências relatadas aqui pelo Felipe. Felipe, queremos te agradecer, tá, pela tua participação e eu já Obrigado. queria te dar a oportunidade de você dar suas considerações finais. Bom, o que eu quero falar para quem está aí assistindo e está talvez pensando em fazer se você gosta da área, não desiste, porque às vezes é uma área difícil, uma área que você fica muito cansado, você fica muito estressado por vários motivos, mas não desiste, assim, segue, porque é uma área que vale muito a pena, é muito prazerosa, eu acho. Apesar de os processos às vezes serem muito embrutecidos por conta dessa dinâmica que eu acabei de falar, né? De tudo tem que estar certinho, tem que estar alinhado com o outro para fluir bem, e nem sempre está alinhado, não por sua culpa, mas às vezes pelo do colega, enfim. Segue, porque eu acho que é um campo muito legal. Ele abre muitas portas para você, até como ser humano, de conhecimento, de vivência, de relacionamento com o outro, né? E, e é isso, acredita, estuda sempre, pesquisa. Hoje em dia você tem uma série de pessoas bacanas aí no Instagram que fazem cursos, que você paga valores bem baixos, você consegue ter os vídeos ensinando coisas novas, coisas que estão acontecendo em outros países, e técnicas interessantes que você pode usar no seu dia a dia. Então, assim, estuda, lê sempre, compra livros, sempre se atualiza e vai, porque pode ser que hoje você está no restaurante, você está infeliz, mas dali você pode abrir uma porta para um outro ramo, para uma consultoria, ou para ser um personal chef, ou para trabalhar com evento, que é uma coisa também que movimenta bastante essa área. Então, assim, não desiste. Persiste porque é muito legal, é muito bom. Obrigado, Felipe. Esse foi mais um Avalie e Realize, hoje falando sobre gastronomia com o Felipe, que trouxe muita experiência boa aí para a gente. E o nosso objetivo, com certeza, foi alcançado, que é trazer essas experiências de pessoas que já estão no ramo, que já estão trabalhando na área, já são formadas e têm autoridade para falar sobre, e até mesmo contar as experiências, os perrengues, todo o processo até chegar lá. Então, que você que assistiu esse vídeo até agora, muito obrigado por estar aqui com a gente. Compartilha esse vídeo com alguém, manda para alguém, comenta aí, dá o seu like também, que é muito importante para a gente. Obrigado, até a próxima, valeu! Valeu.